Oi, pessoal. Meu nome é Daniel Brode, eu sou professor do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense e minha área de pesquisa é computação quântica. Então eu quero falar para vocês um pouco hoje sobre um trabalho que a gente publicou recentemente, mas antes de discutir o trabalho em si, eu quero discutir um pouco o contexto em que ele se insere. Então, certamente muitos de vocês ouviram falar recentemente sobre um anúncio de alguns pesquisadores da empresa Google a respeito de uma demonstração de vantagem quântica ou supremacia computacional quântica. Então, o que é isso? Essa ideia de vantagem quântica é uma área de pesquisa relativamente recente dentro da computação quântica, que se baseia mais ou menos na seguinte pergunta. Então, a gente sabe que um computador quântico universal, quando a gente conseguir construir um, ou seja, um computador quântico que é capaz de realizar todas as operações permitidas pela mecânica quântica, ele vai permitir que a gente resolva certas tarefas computacionais muito mais rápido do que os nossos computadores clássicos. Só que um computador quântico prático de verdade, tá certo? Útil na prática, até onde a gente sabe, vai precisar de um controle muito preciso de dezenas de milhares ou centenas de milhares de qubits, né, que são o elemento mais fundamental do computador quântico. Então, a ideia de vantagem quântica tem a ver com a seguinte pergunta: o que a gente consegue fazer de interessante com poucas dezenas ou poucas centenas de qubits? Tá certo? Será que se eu tiver um computador quântico pequeno, muito rudimentar, será que ele é capaz de realizar alguma tarefa mais rápido do que um computador clássico? Mesmo que essa tarefa seja a princípio inútil, não sirva para nada? Então, desse ponto de vista, uma demonstração de vantagem quântica é uma demonstração de força dos computadores quânticos sobre os computadores clássicos, digamos assim. Você pode pensar numa metáfora, por exemplo, como a invenção e o desenvolvimento da aviação. Né? Então, hoje a gente tem um avião que é capaz de cruzar o Atlântico, dar a volta no mundo. Mas se você for pensar lá 100 anos atrás, 150 anos atrás, os primeiros voos foram feitos com os aviões, os primeiros voos eram poucas centenas de metros. Tá certo? Voar poucas centenas de metros não serve para muita coisa. É muito menos do que você cruzar o Atlântico. Mas foi um passo necessário no caminho para o desenvolvimento da tecnologia. Tá certo? Se não tivesse dado esse primeiro passo, a gente não tinha chegado onde a gente chegou hoje. Então a ideia de vantagem quântica é a mesma coisa. É uma demonstração de um dispositivo quântico muito rudimentar, mas que vai servir como um objetivo intermediário no caminho para desenvolver a tecnologia para um computador quântico universal. Pois bem, o nosso trabalho se encaixa nesse contexto de vantagem quântica, mas com um tipo de sistema físico diferente dos qubits supercondutores que a Google, por exemplo, ou a IBM usa. Porque, veja bem, embora esses qubits supercondutores estejam ganhando a corrida nesse momento, tá certo? Então, os maiores computadores quânticos que a gente tem são feitos baseados nesse tipo de sistema físico, ainda é uma pergunta central da nossa área qual que vai ser o melhor sistema físico para construir um computador quântico universal de fato. Tá certo? Qual vai ser o sistema físico que vai escalonar melhor para tamanhos maiores? Então você tem vários competidores, várias pessoas tentando construir computadores quânticos cada vez maiores usando sistemas físicos diferentes. O nosso trabalho foi feito em colaboração com uma empresa, uma startup de computação quântica baseada em Toronto, chamada Xanadu, e eles querem fazer uma demonstração de vantagem quântica baseada em ótica linear. Tá certo? Então a ideia é que eles querem preparar certos estados muito especiais do campo eletromagnético, e no regime quântico, eles pegam esses estados e eles fazem medidas sobre esses estados, de forma que essa medida corresponda de alguma forma a uma tarefa computacional que o computador clássico não consegue fazer. Certo? E o nosso trabalho, dentro desse projeto ambicioso deles, o nosso trabalho tem um papel importante que é o, de certa forma, de advogado do diabo. Tá certo? Então, em que sentido que eu digo isso? O que a gente mostrou, o que a gente estudou foi sob que condições que o sistema físico que eles estão considerando lá perde o poder computacional, deixa de ser útil. Certo? Porque veja bem, você pode estar pensando num computador quântico, num dispositivo quântico pequeno, muito rudimentar, mas mesmo assim ele vai estar sujeito a imperfeições experimentais, tá certo? Ele vai estar sujeito a ruído experimental. Nenhum experimento é completamente perfeito de forma como a teoria idealiza. E no caso da ótica em particular, esse ruído experimental pode ser, por exemplo, perda de fótons. Você prepara um certo número de fótons e alguns deles se perdem no caminho. Seu experimento pode não estar perfeitamente calibrado. Seus detetores podem não funcionar perfeitamente bem. Então, quando você leva em conta todos esses ruídos experimentais, o seu sistema vai ficando um pouco menos robusto. E então o nosso trabalho foi justamente mostrar que chega um ponto que, se esses ruídos forem suficientemente grandes,
o poder computacional desse sistema físico desaparece. Então, concretamente, o que a gente fez foi, a gente propôs um algoritmo clássico que você pode rodar no seu computador e que é capaz de simular eficientemente, muito rápido, esse sistema quântico que eles têm lá. Tá certo? Quando o sistema quântico está sujeito a um certo limiar, quer dizer, tem acima de um certo limiar de ruído. Então, como eu falei, por um lado você pode pensar nesse trabalho como sendo advogado do diabo, a gente tentando provar que talvez o sistema quântico que eles têm lá não é capaz de demonstrar essa vantagem computacional. Mas você pode inverter esse raciocínio e pensar também no nosso trabalho como fornecendo um teste de qualidade, tá certo? Então, basicamente, o que a gente diz é, a gente está propondo para o pessoal que trabalha no hardware lá da Xanadu, ou não só de lá, mas qualquer empresa ou qualquer grupo de pesquisa que esteja querendo fazer um computador quântico baseado nesse tipo de sistema físico, o nosso trabalho coloca padrões de qualidade. Fala, olha, o seu sistema físico, a sua tecnologia que você tem que desenvolver tem que ter no mínimo essa qualidade para ela ser capaz de demonstrar a vantagem quântica, para ela ter algum poder computacional não trivial. E isso, então assim, esse trabalho vai ser útil não só nesse momento em que a gente está tentando desenvolver essa tecnologia para demonstrar vantagem quântica no futuro próximo, mas também para qualquer tentativa de construir um computador quântico universal depois, a partir desse tipo de tecnologia. Tá certo? Então ele vai permitir a gente guiar melhor o desenvolvimento tecnológico para tecnologias a curto e médio prazo, para a demonstração de poder computacional da mecânica quântica.